Olá, caros candidatos e candidatas, sejam bem-vindos ao canal Central de Concurso. Estou aqui para mostrar para vocês uma questão envolvendo um assunto de verbos impessoais, de língua portuguesa, né? Para o concurso do SAP, Secretaria de Administração Penitenciária, que vai ser feito pela VUNESP agora. Me acompanhe aqui nesse exercício. Olha só, considere as frases abaixo. O examinador nos dá duas frases e ele pergunta assim, ó, substituindo na frase 1 o verbo haver pelo verbo existir, aqui, ó, e na frase 2 o verbo existir pelo verbo haver, aqui nós temos o verbo existir também pelo verbo haver. Como é que vai ficar essa alternativa? Nós temos aqui essas alternativas e como que fica a resposta. Antes eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, quando se trata de verbos impessoais, e o assunto é verbos impessoais, tem o verbo haver ali, nós temos as locuções verbais. E se eu tiver uma locução com um verbo impessoal, eu tenho que tomar cuidado com o seguinte, se eu tenho o primeiro verbo, que é o auxiliar, e o segundo for o verbo haver ou fazer, é porque esses verbos são impessoais, o que transporta essas características para o seu auxiliar. Resumindo, o auxiliar deve ficar no singular. Em contrapartida, se eu tenho o primeiro verbo, é o verbo haver, ele tem sentido de ter mais um verbo no infinitivo ou no particípio, significa dizer que se ele tem sentido de ter, ele pode ser flexionado. Vamos esclarecer isso através do exercício aqui, ó. Então veja, o primeiro caso, eu vou pegar esse verbo haver e vou substituir pelo existir. O haver, no sentido de existir, é impessoal, invariável, terceira pessoa do singular. Quando você transporta para o plural, o sujeito aparece no contexto. Então, amigos existem. Então, esse existem está concordando com o sujeito amigos. Aqui ele não concorda porque não tem sujeito. Verbo haver, no sentido de existir, é impessoal e invariável. Mas o verbo existir, não. O verbo existir tem sujeito e ele tem que concordar com o sujeito. Legal? A segunda frase, deviam existir. Vejam que o examinador coloca uma locução verbal. E depois ele coloca o existissem aqui para concordar com o sujeito, discordâncias. Olha só, quando eu troco essa locução, troquei o verbo existir pelo verbo haver, vai acontecer o que eu mostrei para vocês na tela anterior. Quando eu troco aqui e coloco o verbo haver, ele passa a ser impessoal e invariável. Então ele transporta as características para o seu auxiliar. O que significa dizer que o auxiliar fica no singular. Percebeu a diferença? Que o auxiliar foi para o plural, primeiro porque o verbo principal é pessoal e variável, e segundo porque tem sujeito, que é muitos funcionários. Perfeito? Aqui deixa de ter sujeito, então a locução verbal, o verbo auxiliar fica no singular. Quando eu troco o existir pelo haver, ainda que o elemento esteja no plural, o haver é impessoal e invariável, deve ficar no singular, e aqui é flexionado porque o verbo existir é pessoal e variável. Então veja, uma questão de concordância envolvendo aqui locução verbal, portanto a resposta correta é essa daqui, perfeito? Olha lá, volta, deviam existir, devia haver, existissem, houvesse, tá certo? Esse tipo de questão é muito provável que caia. A grande maioria das provas da VUNESP cai esse tipo de questão, tá certo? Então você estudando esse verbo, você estuda concordância junto, que faz parte da sintaxe. Legal? Espero tê-los ajudado aqui, né? O objetivo era fazer isso aqui. Ok? Grande abraço para vocês, continuem os estudos, força, dedicação e eu vou te ver lá na posse um dia. Um grande abraço, até a próxima.